Nós vamos compartilhar nessa noite sobre características de uma equipe de sucesso. Vamos dizer juntos? Características de uma equipe de sucesso. Diga para 3 pessoas, querido, pegue o seu machado. 2 Reis, capítulo 6. Mesmo assentados, vamos ler do versículo de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. E chegando eles ao Jordão, o que eles faziam? O que eles faziam? Cortavam madeira. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o que aconteceu, igreja? O ferro do machado caiu na água. E ele clamou dizendo: ai, meu senhor! Ele era emprestado. Esse aí também é, viu, irmãos? Eu peguei aqui na casa de construção, viu? Tem que devolver segunda-feira. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro do machado, e disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado por esse tempo tão extraordinário que estamos vivendo como Juventude IBMA. Obrigado, Senhor, porque nós começamos esse ano cheio de sonhos no coração. E esses sonhos têm um único objetivo: alegrar o coração do Senhor. Nessa noite, Deus, em que estaremos abordando as características de uma equipe de sucesso, que o Senhor desperte no nosso coração, Senhor, esse chamado de nos prontificarmos para fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que sobretudo, Senhor, vai glorificar o nome de Jesus. Senhor, eu declaro que nessa noite o Senhor estará levantando homens e mulheres que farão parte dessa equipe de sucesso, que sobretudo, Senhor, alegrarão o teu coração. É assim que eu abençoo cada vida aqui nessa noite e faço isso em nome de Jesus. Diga amém. Amados, nós estamos aqui diante de uma história. Eu quero destacar algumas coisas dessa história aqui para vocês. Naquela época, Eliseu, ele era o quê? Diga, um profeta. E Eliseu, naquela época, ele dirigia uma escola de profetas. Era uma espécie de um seminário, onde ele treinava aqueles alunos que estavam se colocando para ser os novos profetas daquela geração. E num determinado momento, queridos, aqueles alunos, aqueles discípulos de Eliseu se reuniram e procuraram ter uma conversa com ele. E qual era o teor dessa conversa? Eliseu, esse lugar onde a gente está estudando, esse lugar onde a gente está habitando, está pequeno demais. Eliseu, nós precisamos ampliar esse lugar. Esse lugar precisa comportar mais pessoas. E o que é lindo nessa história é que Eliseu prontamente disse para eles: vão lá pegar vigas. O que é apaixonante aqui, queridos, nessa história é que essa equipe que estava ao lado de Eliseu sonhou em ampliar aquele lugar para que pudesse comportar mais pessoas ali. E aquilo fulminou o coração do profeta Eliseu. O que me chama a atenção aqui, queridos, é que eles não apenas sonharam, mas eles se prontificaram. Diga amém e dê um aplauso a Jesus. E vamos agora ver algumas características de uma equipe de sucesso, porque é essa equipe que nós queremos levantar nesse ano na Rampa Jovem. Em primeiro lugar, ter um coração que reconhece o princípio de autoridade. Não dá, queridos, para fazer parte de uma equipe de sucesso
se não tiver um coração que reconhece o princípio de autoridade. Isso está aqui no versículo 1. Quando os filhos dos profetas disseram a Eliseu, quando eles detectaram o problema, eles procuraram a pessoa certa, procuraram o líder. Quando eles viram que aquele lugar estava apertado, eles não pularam fora não. Eles não ficaram criticando não. Eles não ficaram reclamando não. Eles procuraram a pessoa certa, procuraram o líder. Era uma equipe, queridos, que reconhecia o princípio de autoridade. Eu não imagino, queridos, essa equipe que estava ao lado de Eliseu, se reunindo num grupinho e começando a conversar assim: gente, esse profeta, esse líder, esse Eliseu é muito parado. Esse lugar está apertado aqui, esse líder é paradão. Olha, esse líder não quer nada com nada. Olha, esse líder não tem visão. Olha, esse líder é muito descansado. Olha, esse líder não sonha não, ele só pensa nele. Olha, gente, eu tenho ideias melhores do que esse líder aí. Eu não sei nem por que ele é líder. Deixa ele se virar sozinho. Não, queridos. Essa equipe não conversou assim. Essa equipe não criticou. Essa equipe não julgou. Essa equipe detectou o problema e disse: Eliseu, tem um problema. Só que a gente é a solução desse problema. Só que a gente está se colocando, Eliseu, para resolver esse problema. Porque Eliseu tem um sonho no nosso coração. Esse lugar aqui pode comportar mais pessoas. Amados, por muito pouco hoje, eu não vou voltar para casa para dormir. Por umas talvez 15 a 20 cadeiras, eu não vou voltar hoje para dormir em casa. Nem para comer e nem para dormir. Por muito poucas cadeiras. E quando nós tivermos aqui um sábado, que nós não tivermos nenhuma cadeira vazia, eu vou lhes contar o porquê nós tomamos essa decisão de dormir aqui e de orar por cada uma dessas cadeiras que vocês estão sentados, ungindo cada uma delas, chorando sobre cada uma delas. Eu vou lhes dizer. Porque, queridos, não dá para dizer que a gente quer ganhar Belém, quer ganhar o Pará, se essas cadeiras vazias aqui não nos incomodam. E esse foi um dos primeiros confrontos do Senhor no meu coração. Não dá para dizer que nós queremos resgatar a juventude desse estado, se essas cadeiras vazias não nos desafiam. Mas esse é o terceiro sábado do ano, e tem sido crescente, E sábado que vem vai ser a inauguração oficial da Rampa Jovem. Nem inaugurou ainda a rampa, mas já há um mover aqui, queridos. E sábado que vem haverá uma invasão de jovens aqui nesse lugar. Os jovens não somente se sentarão em todas essas cadeiras, mas eles ocuparão as galerias também. Pode dar um forte aplauso e liberar um grito de vitória! Aleluia! E sabe o que esse líder disse? Esse líder disse assim: vão lá cortar viga. Foi por isso que eu vim assim. Eu não sei nem se é essa roupa realmente que se entra no mato, mas eu vim assim, meu irmão. Não sei se eu estou para puxador de carroça ou alguma coisa, mas eu vim assim. Porque, meu irmão, só usando daquele lá tinha que ter um chapéu, viu? Tão feliz com esse chapéu, porque as coisas ficam ocultas, né? Descobri, queridos, um chá maravilhoso para calvície. Chapéu. Aí sabe o que esse líder disse? Olha o que esse líder disse aí no versículo 3. Disse-lhes um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Sabe o que essa equipe falou? Eliseu, vai com a gente. E Eliseu, queridos, prontamente disse: eu vou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que era um tipo de equipe que não queria caminhar sozinha. Era um tipo de equipe que valorizava a presença do líder. Era um tipo de equipe que queria a presença do líder no processo. Gente que entendia sobre cobertura espiritual. Isso aqui, queridos, é consciência do que significa estar debaixo de uma autoridade espiritual. É por isso que nós acreditamos nesse projeto chamado discipulado. Você não pode caminhar sozinho no reino.
Quem lembra da história dos patinhos aqui sábado passado? Está no YouTube, viu? É só colocar lá, Construtores de Novas Realidades. Então tá lá, queridos. Um patinho andando atrás do outro. Porque é o projeto de Deus. Que você tenha uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Eu declaro, querido, que todos nós encerraremos esse ano debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de um discipulado. E nós vamos gerar discípulos também para a glória do nome do Senhor. Isso é poderoso, amados. Eu fiquei muito impactado com um jovem ontem que está aqui. Eu não vou falar o nome dele por uma questão de ética, mas é o Tiago. E ele compartilhou comigo, isso me impactou muito, amados. Ele disse: pastor, enquanto o senhor não voltar para casa, eu também não durmo na minha cama. Eu vou dormir no chão lá em casa. Não que tenha que acontecer isso com mais ninguém, foi algo que Deus gerou no coração dele. Mas isso é uma demonstração, queridos, de unidade, de comunhão, de que nós precisamos nesse ano, pelo menos nesse ano, queridos, nós precisamos dar as mãos, porque nós vamos construir uma nova história. A semelhança dessa equipe aqui, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar reclamando, murmurando, não adianta, isso não nos levará a lugar nenhum. Hoje nós começamos o Apriscão, o circuito radical Apriscão, e uma pessoa que está aqui, cadê o Denilson? Pode ficar em pé, Denilson. Ele estava lá num grupo e ele entregou a vida dele a Jesus. Deus te abençoe, Denilson, e Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito. Obrigado. A segunda característica, querido, que eu aprendo aqui nessa história é que uma equipe de sucesso, ela desenvolve ações que geram mudanças. Olha o versículo 1 também, lá no finalzinho. Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é estreito demais para nós. Amados, essa equipe, essa galera aqui, era uma turma, era uma verdadeira agência geradora de mudança. Era uma turma que não estava a fim de ficar acomodada, não. Era uma turma que não estava a fim de envelhecer naquele contexto, não. Vamos mudar isso aí, Eliseu. Vamos promover mudança, vamos ampliar esse lugar, vamos melhorar esse ambiente. Era uma equipe, querido, que abria portas para o crescimento. A Rampa Jovem precisa de gente assim, de gente que está incomodada, de gente que está inquieta na alma, de gente que está disposta. Sabe, queridos, o que parece tão simples, mas eu não mandei ninguém fazer isso, sabe, mas um jovem que está aqui, sabe, gerou isso aqui, essa almofada aqui com Rampa Jovem. Quando eu vi isso aqui, eu imagino que essa ideia que surgiu no coração desse jovem, eu acho que ele está dormindo com um desse debaixo da cabeça, só pensando na rampa, só pensando na rampa. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos só olhando o mover de Deus passar, mas existe um momento, querido, que você tem que agarrar o mover de Deus. Você tem que agarrar o mover de Deus. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Você tem que agarrar o mover de Deus. O tempo da visitação do Senhor não pode passar. Deus está nos dando nesses dias todos os sinais de que está acontecendo alguma coisa, queridos. E a gente não pode estar disperso nesse momento. Chegou o momento da gente se apresentar. Gente disposta. A gente está afim, queridos, nesse ano de criar esse ambiente de amor. A gente está aqui afim nesse ano de valorizar cada pessoa, de olhar olho no olho. Perceba que não foi Eliseu que disse que o lugar estava pequeno. Não foi Eliseu, foi a equipe dele. Foi a equipe dele. E eles se prontificaram a agir imediatamente. Queridos, a zona de conforto é o lugar que o diabo mais deseja que você e eu fiquemos. O inferno faz festa no céu quando ele consegue nos ver na zona de conforto. Eu diria que hoje na igreja brasileira está vigorando 2 tipos de mentalidade. Quais são, pastores, esses 2 tipos de mentalidade? É a mentalidade de uma igreja credora e a mentalidade de uma igreja devedora.
Pastor, o que é a mentalidade de uma igreja credora? É aquela igreja, queridos, onde o pastor fica sobrecarregado, porque a igreja acha que ele tem que ser bombril, 1001 utilidades, é o pastor que faz tudo. E eu tive um amigo que estressou no ministério, porque era ele que abria a igreja, era ele que varria a igreja, era ele que pregava, ele que tocava, ele que cantava, ele que fazia o recolhimento do dízimo, ele que fazia tudo. Uma igreja dessa quer matar o pastor. Está doido, meu irmão. Aí é uma igreja credora com uma mentalidade, não, mas eu já pago o pastor para fazer isso. Já dou meu dízimo, já dou minha oferta, eu pago ele para fazer isso. Isso é a mentalidade de uma igreja credora. É uma igreja que se acomodou dentro do templo, dentro das 4 paredes, e acha que o pastor tem que fazer tudo. Está errado, queridos. É uma igreja que só quer receber, só quer venha a nós. Mas a mentalidade de uma igreja devedora é semelhante àquele momento quando o apóstolo Paulo fez o que fez e disse: eu ainda sou devedor. Geralmente uma igreja de mentalidade devedora é uma igreja em célula, porque é uma igreja que envolve todas as pessoas no amor de Deus, é uma igreja que projeta as pessoas para abençoar outras pessoas, que arremete as pessoas para alcançar outras pessoas. E eu quero declarar, queridos, que Deus vai gerar essa mentalidade de igreja devedora no nosso meio, sabe, queridos? Por mais que nós façamos e façamos, que haja no nosso coração sempre o sentimento de que deveríamos ter feito mais. E quando a igreja, queridos, encontra esse equilíbrio entre as reuniões do templo e as reuniões dos pequenos grupos, como que tivemos no Apriscão, a igreja se torna uma igreja de 2 asas. Pode vir aqui, Tiago e Rafael, me ajudar aqui em algo, rapidamente. Mas olha só, queridos, uma igreja que se concentra, que se acomoda só na reunião do templo, é como uma igreja de uma asa só. Está aqui, só uma asa. Começa um pássaro que começa a voar de uma asa, com uma asa só, ele gira em círculo. Pode ir. Vai batendo a asa aí, Tiago. Isso. Aí beleza, é aqui a igreja do templo, que se acomoda só no templo. Agora aqui é a igreja que se acomoda só em pequeno grupo. Não valoriza a reunião do templo, não valoriza a reunião da celebração. É uma asa só. Pode ir. Fica assim, querido, girando em círculo. Mas quando a igreja encontra esse equilíbrio de celebrar o Senhor como no momento desse, e também ministrar em muitas vidas em pequenos grupos, aí essa igreja se torna uma igreja de uma asa só. Agora estende a asa aí, as 2. E aí pode bater as asas. Essa igreja vai voar longe, essa igreja vai voar longe, essa igreja vai voar longe. Muito obrigado, pode dar um aplauso e liberar um grito de júbilo. Aleluia! Diga para 3 pessoas: olha, Deus vai te usar muito nesse ano. Não podemos, queridos, ser uma igreja mar morto. O mar morto, queridos, só recebe água, mas não libera água para nenhum lugar, porque ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Só recebe água do mar da Galileia. É um mar sem vida, não tem planta, não tem peixe, não tem nada. Sabe por quê? Porque só recebe, não dá. Quantos vieram para o Apriscão e reconhecem que foi uma bênção o Apriscão de hoje? Glória a Deus. Sábado, 5h30, tem de novo. Por quê, queridos? Começa a ser renovado dentro de nós. É o crente que não apenas recebe, mas ele vai dar, ele vai liberar. A terceira característica dessa equipe: tem prontidão em solucionar problemas. Versículo 2: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Irmãos, que coisa linda. Cada um
de nós. Ninguém se escorava em ninguém. Ninguém se escondia atrás de ninguém. Cada um de nós. Amados, é isso que nós queremos na Rampa Jovem. Rede de adoradores e multiplicadores prontos para agir. Diga, prontos para agir. Mais alto. Mais alto. Ou seja, ninguém se escora no pastor. Ninguém se escora em ninguém. Está todo mundo mobilizado. Está todo mundo agindo. Está todo mundo profetizando. Está todo mundo evangelizando. Está todo mundo discipulando. Sabe, amados? Essa equipe que estava ao lado de Eliseu era uma equipe que transformava crise em solução. Era uma turma que tomava iniciativa, que vencia desafios. Queridos, uma equipe assim ao lado de qualquer pastor faz uma revolução. Todo pastor sonharia em ter uma equipe assim ao seu lado. Uma equipe que busca solucionar. Liderados que solucionam problemas e promovem o crescimento não ficam se escorando. Cada um, queridos, faz sua parte. E esse é um ano onde cada um vai fazer a sua parte. Esse não é o ano, queridos, da gente criticar nada, da gente julgar nada, não é. É o ano da gente dar as mãos e dar o troco no inferno, que num passado não tão distante quis bagunçar o agir de Deus no meio dessa juventude. Mas o Senhor está restaurando a nossa sorte. O Senhor está nos trazendo de volta para o lugar, queridos, onde Ele quer manifestar a glória dEle, a presença dEle, a santidade dEle. Diga amém. Amém. Cada um, amados. Não é um ano para ficar só olhando. Eu queria chamar 15 mulheres aqui, 15 homens aqui comigo, por favor. 15 homens e 15 mulheres. Podem ficar aqui comigo. Pastor, é pintinho, é patinho de novo hoje? Não. Diga comigo, esse é o ano em que cada um vai fazer sua parte. Diga para o seu irmão, o pastor está falando contigo. Olha só, pessoal. Ô, você por aqui de novo, meu amigo. Ah, você está fazendo sucesso. Olha, a história aqui é a seguinte. Nós estamos aqui diante de uma comunidade, num lugar muito distante, que se amava muito. Era uma comunidade, queridos, onde eles só viviam basicamente se abraçando. Vamos. Se amavam muito, sabe? Era muito sorriso nessa comunidade. E eles falavam dia após dia: eu te amo, olha, eu não sei viver sem você, sabe? Olha, é tão bom essa amizade, sabe? Olha, é gratificante eu acordar de manhã e poder te ver, sabe? Eu já durmo pensando em você, sabe? O amor dessa comunidade, queridos, era demais, era contagiante, sabe? Todo dia eles se falavam, olha só, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas teve um dia que caiu uma chuva torrencial nessa comunidade. E naquele dia, a comunidade se aproximou do rio. E a curiosidade daquele dia, queridos, levou um morador daquela comunidade a cair no rio. E era um dia em que as águas daquele rio... Não, tu não caíste no rio. Tu está nadando, cai. Não, cai. Isso. E naquele dia, queridos, um morador daquela comunidade caiu no rio. E o desespero da comunidade era total. E as águas levavam. E ele pedia socorro. E todo mundo desesperando. Eles gritavam: façam, para ali, vai para ali, façam alguma coisa.
Mas ninguém fazia nada, todo mundo gritava, todo mundo desesperava, todo mundo só olhava, até que ele conseguiu se segurar num pequeno galinho. Algo tinha que ser feito, queridos. Ele não podia continuar daquela maneira, era a última chance dele, era a última esperança, e eles gritavam. Mas ninguém fazia nada, até que um morador dessa comunidade, e eles gritavam, até que um morador dessa comunidade, que era recém-chegado nessa comunidade, tomou a coragem de socorrer aquela pessoa. Eram os minutos finais, só restavam-lhe alguns segundos de vida. Ele já tinha bebido muita água, era o último fôlego dele, até que esse morador, ele também se jogou no rio. E ele nadava corajosamente, e ele conseguiu segurar ele, só que esse morador valente começa a gritar: puxe a corda! Só que infelizmente, queridos, ninguém havia segurado a corda. Pode dar um aplauso para essa equipe maravilhosa. Amados, deixa eu lhe dizer algo. Muitas vezes é exatamente isso que tem acontecido. Nós estamos vendo uma geração de jovens se afogando no mundo e no pecado. E não adianta ficar gritando, não adianta ficar desesperando, não adianta ficar observando, não adianta. Alguém tem que pular no rio. Alguém tem que correr o risco. Alguém tem que pagar o preço. Só que muitas vezes parece que a gente está vivendo assim como uma comunidade que se ama muito. Oh, irmão, graça e paz, aleluia. E é beijinho para lá, e é beijinho para cá, sabe? Mas parece que na hora que aquele irmão entra no buraco, a gente não tem coragem de ir lá. A gente não tem coragem de ir lá. Amados, e o mais trágico aqui é que ninguém segurou a corda. Bando de falso essa comunidade. Mas ninguém segurou a corda. Deixa eu lhe dizer algo. O trabalho de resgatar uma pessoa é de todos e não só de um. Diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Em quarto lugar, é uma equipe composta de pessoas abertas a mudanças. Eu pergunto, é fácil mudar sim ou não? Não é, queridos. Não é, mas é necessário. Mudança sempre causa tensão. E é por isso que muitos resistem em querer mudar. Pessoas medíocres puxam para trás, pensam pequeno, sonham pequeno, têm mentalidade de gafanhoto. Porque para mudar aquele lugar, queridos, tinha que derrubar aquela estrutura antiga. Tinha que derrubar para dar lugar ao novo. Aquela equipe tinha tudo para dizer assim: Eliseu, vamos se acomodando por aqui, Eliseu. Eliseu, não quebra essa casinha não, não quebra esse barraco não, Eliseu. Isso aí tem uma tradição histórica. Mas não, queridos. Eles tinham mentalidade de vencedores, de gente que queria vencer. Não existe a possibilidade de mudar sem estar disposto a sair da zona de conforto. Em último lugar, é uma equipe que possui consciência definida do seu papel. Olha só, versículo 3. E ele respondeu: eu irei. Eliseu foi ou não foi? Sim ou não? Eliseu foi junto ou não foi? Foi. Agora escute só, amado.
Eu não creio, particularmente, pessoalmente, que Eliseu foi com aquela equipe para cortar a viga. Isso é uma crença minha. Porque o líder, ele sempre delega. O líder de sucesso, o líder de excelência, isso em qualquer área secular, em qualquer área religiosa, o líder de excelência, ele sempre delega a competência. Todos ali poderiam cortar vigas, inclusive o líder poderia cortar. Mas eu não creio que Eliseu foi para ali para cortar viga. Eu creio que ele foi para supervisionar, eu creio que ele foi para acompanhar, eu creio que ele foi para observar, eu creio que ele foi para orientar, ele estava presente no processo. Cortar madeira, queridos, todos poderiam cortar, inclusive o líder. Mas fazer o ferro do machado flutuar, só o líder poderia fazer isso. Porque ele tinha autoridade delegada por Deus para fazer aquilo. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Então isso é consciência definida do seu papel. Queridos, é cada um no seu lugar. Ovelha, querido, gera ovelha. A missão de gerar ovelha não é do pastor, muito embora ele possa evangelizar qualquer pessoa e discipular qualquer pessoa. Mas a missão de gerar ovelhas é da ovelha. Posso ouvir amém, queridos? O versículo 5 diz: mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou dizendo: ai, meu senhor, era emprestado. E aí, queridos, o que Eliseu fez? Fez o que nenhum liderado poderia fazer. Cadê o machado? Eliseu, queridos, pegou um pedaço de madeira, diz o texto. E ele pegou aquele pedaço de madeira e tocou naquelas águas. E sabe o que começou a acontecer? O ferro do machado começou a flutuar. Era Deus que estava alterando a lei da gravidade. Isso era o poder de Deus. Pode dar um forte aplauso e liberar um grito de júbilo. Aleluia! Levante sua mão direita, amado. Eu quero declarar profeticamente que aquilo que se perdeu na sua vida, Deus vai trazer de volta. Que os sonhos, que a autoridade, que a unção, que o chamado, que o ministério, que tudo aquilo que um dia desapareceu da sua vida, eu declaro profeticamente que esse é o ano da restituição do Senhor na sua vida. Só quem crê, diga amém, diga aleluia, dê um glória a Deus, um forte aplauso e um grito de júbilo, aleluia, aleluia. Eu quero encerrar dizendo só duas coisas. A Bíblia diz, amados, que aquele machado era emprestado. O que isso significa? Que todo dom que você tem não é seu, é de Deus. Que todo talento que você tem, sabe, Raquel, você tem talento, Flávio. Emerson, esse talento que Deus te deu de tocar, ele não é teu, é de Deus. Esse talento que Deus te deu, pastor Igor, sabe, de poder ministrar a palavra com muita graça, não é teu, foi Deus que te deu. Esse talento, Pablo, que Deus te deu de escrever, ele não é teu, foi Deus que te deu. Ele é emprestado. Ele é emprestado. Ele é emprestado. E sabe por quê, Paulo, você que está na Adoraste também, sabe por quê é bom a gente ter essa consciência que não é nosso? Porque isso não gera soberba no coração. Isso não gera orgulho no coração. E em segundo lugar, amados, a queda daquele ferro do machado na água significava que toda a construção pararia, seria interrompida. E talvez em algum momento, na história da rede de jovens da IBMA, o ferro do machado caiu na água. E algumas coisas se perderam no nosso meio. Mas Deus está restaurando a nossa sorte.
e a Rampa Jovem vai começar a contar essa história. Querido, se você ainda não veio para o CRO, Circuito Radical de Oração, toda sexta às 22 horas, venha, nem que seja por curiosidade, meu irmão, nem que seja para ver se o que o pastor Marcelo está dizendo é verdade, venha, porque, meu irmão, está um fogo, e é ali que Deus está incendiando o nosso coração. Está um negócio assim, meu irmão, que tu já entra te arrepiando. O que nós estamos vendo aqui, sábado à noite, não é reflexo do que está acontecendo sábado aqui, mas é reflexo do que está acontecendo durante a semana. Olha, cada nome de vocês que está cadastrado está debaixo de muita oração, querido. Nós estamos profetizando, pedindo que o sobrenatural de Deus alcance a tua vida nesse ano. Diga amém! Osmar, com muito carinho, fique em pé, cara. Pode ficar, Osmar, em pé, por favor. Pode ficar, Osmar. Eu acredito que muitos lembram do Osmar. Mas, Osmar, quando eu te vi hoje aqui, fruto desse contato que a pastora Andresa fez com você. Ele é primo do Alcântara. Sabe, Osmar, foi uma alegria incomparável que invadiu o meu coração quando eu te vi aqui. Queremos te dizer, Osmar, que nós te amamos muito e que você tem uma grande importância para a nossa vida. Obrigado, Osmar. O Christian, eu já falei dele naquele sábado, né, Christian? Mas ele está aí de novo. Christian, eu encontrei com ele 2 vezes na rua, abracei ele e disse, Christian, eu te quero lá. E ele está aqui, queridos. Pode dar um aplauso ao Senhor. Pode ficar em... Dá um tchauzinho aí, Christian. Amém, glória a Deus. Hoje eu fui convidar a Fernanda, estava numa programação, fui convidar ela, disse, pastor, já me convidaram. Irmão, ninguém está dando mais nem chance de convidar direito as pessoas. Mas é um vírus que está contagiando. Sábado que vem, querido, eu quero te desafiar a estar aqui na inauguração da Rampa Jovem. Todos os pastores da IBMA estarão aqui. O apóstolo estará aqui, estarão liberando. Esse cenário vai ser uma festa aqui, meu irmão. Não se assuste comigo, sabe? Mas vai ser uma festa. Então quero te convidar, querido, a fazer dessa semana a maior semana de mobilização que a juventude IBMA já fez nessa cidade. Quero que tu traga a tua sala de aula para cá. Eu quero que tu traga o teu cursinho inteiro para cá. Não sei nem se está tendo cursinho agora em janeiro, sabe? Mas eu quero, querido, sabe? Ali a professora Andresa, né, professora? Você vai convidar aí seus alunos, mas a maior mobilização vai acontecer esse sábado, essa semana, porque nós vamos dar o troco no inferno, amados. Nós vamos dar um troco no inferno, porque essa é a nossa hora. Nós não teremos uma outra oportunidade, queridos. Esse é o nosso momento. A nossa geração vai passar, mas essa é a nossa hora. E se unidos nós não formos alguém, desunidos nós não seremos ninguém, amados. Vamos ficar em pé. Dê a mão para o seu irmão. Eu queria que você falasse com 5 pessoas, dizendo, querido, esse é o ano da nossa maior e melhor comunhão de todos os tempos. Fale isso para pelo menos 5 pessoas. Eu queria agora, em nome de Jesus, bem objetivamente, você segurasse a mão do seu irmão, levantasse agora um clamor pela unidade da igreja. Pastor Igor me ligou essa semana porque um jovem da igreja dele tomou conhecimento desse momento tão maravilhoso que a gente está vivendo. E começou a contagiar a turma lá, e os pastores tomaram a decisão, vamos lá pro meio desse fogo aí, eles estão aqui. Essa semente, Igor, vai chegar lá. Deus vai dar uma juventude poderosa, sabe, maravilhosa naquela igreja.